Bem, meus queridos amigos e irmãos, boa noite. Estamos aqui em mais um domingo no nosso programa Portfólio Fontes Primárias. Na noite de hoje, o episódio tem como título O Senhor Morin e a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. O sonâmbulo Senhor Morin. Então, sempre com Adair Ribeiro. Adair, querido, boa noite. Tudo bom, Adair? Oi, Bruno. Boa noite, pessoal. Como sempre, muito gostoso estar aqui com vocês, bater um papo, apresentar algum documento, algum manuscrito novo aí, para divulgar, né? Isso é importante. E eu trago uma novidade para o pessoal que assiste, aproveitando a audiência do programa da gente, Adair. A partir de 16 de outubro, pelas entrevistas que eu faço há quase 2 anos, vou começar a reentrevistar, Adair. E o primeiro que eu vou reentrevistar é o nosso querido João Donha, né? Grande estudioso, pesquisador. Né? Está na hora, porque fica mais de um ano desse pessoal voltar, que sempre contextualizar, né, Adair? É importante, né? Tudo isso claro. Que está vindo aí. E Donha é uma referência, né? Então, sempre bom ouvi-lo. Não, eu disse a ele que aquela entrevista dele é top 5. Uma das entrevistas que eu mais gostei, viu? Só que eu não vou dizer quem é os outros 4, né? Porque aí eu me ferro. Eu dizer que um é top 5, mas se eu começar a dizer mais de um, vou me complicar. Só fica em Donha mesmo, viu? Bom, Adair, vamos lá. Comando é seu. Vamos lá, Bruno. Só me avisa aí se maximizou a tela. Me dá só um ok. Pronto, perfeito, perfeito. Então, tá bom. Então, vamos lá, pessoal. Hoje é o nosso Fontes Primárias número 9, e o título do nosso bate-papo é O Sonâmbulo Senhor Morin, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Esse médium, né, que frequentava, que trabalhou com Kardec na sociedade, foi um dos últimos médiuns que Carlos Sete conseguiu levantar informação. Carlos Sete fez um trabalho brilhante, né, para identificar todos os médiuns que colaboraram com a codificação, e o Senhor Morin foi um dos que deu mais trabalho, né, para a sua identificação, mas Carlos Sete, no CSI de Espiritismo, conseguiu. Então, o nome dele é Louis Joseph Félix Morin. Ele nasceu em julho de 1841, em Valence, em Drôme. Ele era casado com Marie Octave Royer, né, e o casamento aconteceu no mês de junho de 1868, e a gente já vai vendo que nesse período, né, o médium Senhor Morin se encontrava, né, em franco trabalho na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele desencarnou em 19 de junho de 1876, em Paris, né, e desencarnou muito jovem, com apenas 34 para 35 anos de idade. Carlos Sete também conseguiu o registro de óbito do Sr. Morin, então apresento ele aqui, né, as informações do registro de óbito. Então, vamos falar agora um pouco, né, do trabalho do Sr. Morin dentro da Sociedade Parisiense e dentro das obras fundamentais do Espiritismo. Ele recebeu, no período de 1865 a 1869, aproximadamente 20 mensagens, e essas mensagens aparecem na Revista Espírita. E o Sr. Morin ficou muito conhecido, né, no movimento espírita, através das obras, né, de Kardec, como um sonâmbulo espontâneo. Então, o que quer dizer isso? Ele não tinha necessidade de ter um magnetizador que colocasse ele em transe. Ele tinha essa capacidade, né, de se magnetizar, e nas comunicações que aparecem,
Kardec sempre destacava, né, uma comunicação espontânea do sonâmbulo Morin. Então, algum dos espíritos, né, que transmitiram conhecimentos, informações para o Sr. Morin, ou através do Sr. Morin, né, foram o Dr. Demeury, Paulo, Lacordaire, Jean-Jacques Rousseau e o Sr. Jobard. Mas o interessante é que nenhuma dessas comunicações que aparecem na Revista Espírita, elas aparecem replicadas nas demais obras fundamentais, pelo menos não com a denominação ou a identificação daquele ensinamento tendo vindo através do Sr. Morin. É dele a mensagem também, Publicações Espíritas, que constam em obras póstumas, a minha primeira iniciação no Espiritismo. E aí o Museu Acol tem esse documento que é o registro das pessoas que frequentavam a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né, uma lista de presença daqueles frequentadores, e a gente vê numa reunião que ocorreu em 10 de março de 1865, que era uma sessão geral, né, a gente observa o nome do Sr. Morin presente nessa sessão, e as pessoas se identificavam, né, colocavam o nome e o endereço, né, ou provavelmente da residência. E a gente vê aqui que o Sr. Morin colocou que o endereço da Rue de Grange, Batelier, número 8. É muito interessante isso. Isso ajudou Carlos Sete também na identificação, né, através do endereço, para chegar na correta identificação do sonâmbulo Sr. Morin. E aí, no Museu Acol, a gente tem uma série de manuscritos, né, que eu trago aqui para vocês. Por exemplo, essa sessão ocorreu em 28 de abril de 1865. Em um dos nossos bate-papos, né, eu já mostrei mais ou menos a estrutura que era adotada na Sociedade Parisiense e por Kardec também, quando os médiuns realizavam as transcrições de suas comunicações, tinha um padrão, né? A gente vê aqui do lado esquerdo uma margem, na parte superior a gente vê escrito Sociedade de Paris, aqui ficou um pouco cortado, numa sessão de 28 de abril de 65, o nome do médium, aqui aparece o Sr. Morin, o título, né, que Kardec dava para aqueles ensinamentos, para aquela comunicação. Aqui a gente vê o título foi dado Égalité dans l'épreuve. O que quer dizer isso? A igualdade das provas. Mais uma comunicação transcrita, aqui a gente vê em Paris, 8 de outubro de 1865, numa sessão sonambúlica do Sr. Morin, né, na Sociedade de Paris, e a gente vê aqui, inclusive, as correções que, às vezes, Kardec fazia nessas comunicações. A gente vê aqui a caligrafia de Kardec, né, fazendo a devida alteração, o devido ajuste na comunicação. Mais uma comunicação, agora datada de 19 de janeiro de 1866, agora aparece médium sonâmbulo, não, uma abreviatura aqui em francês da palavra sonâmbulo, Sr. Morin. E é bem legal esse manuscrito porque a gente vê a identificação aqui, Sr. Allan Kardec, ele fazendo um questionamento para o médium sonâmbulo Sr. Morin, e a resposta, né, Sr. Morin, e aí a resposta que era dada à formulação, ao questionamento que Allan Kardec fazia. Nesse manuscrito, no final dele, tem umas observações que Kardec fazia com relação à transmissão daqueles conhecimentos, né? Então, a gente vê aqui a caligrafia de Kardec e ele tecendo comentários, né, escrevendo observações com relação àquilo que foi transmitido. O legal dessa comunicação,
que é datada de 19 de janeiro de 1866, esse manuscrito ele aparece identificado na Revista Espírita de fevereiro de 1866, que eu vou tomar a liberdade de ler aqui. Esses fatos tinham sido relatados em sessão da Sociedade de 19 de janeiro de 1866, a qual assistiam o Sr. Bach, o Sr. Morin, membro da Sociedade, médium sonâmbulo muito lúcido, e que, em seu sono magnético, vê perfeitamente os espíritos e com eles se entretém. Assistia à sessão em estado de sonambulismo. Durante a primeira parte da sessão, consagrada à leitura diversas à correspondência ao relato dos fatos, o Sr. Morin, com quem não se ocupavam, parecia em conversa mental com seres invisíveis. Ele lhes sorria e trocava com eles apertos de mão. Quando chegou sua vez de falar, pediram-lhe que designasse os espíritos que via e rogasse a eles que nos transmitissem, por seu intermédio, o que nos quisessem dizer para nossa instrução. É bem legal, então, porque esse manuscrito, que felizmente chegou até os nossos dias, né, a gente vê o relato desse manuscrito na Revista Espírita. É bem interessante isso. Mais um manuscrito, né, Sociedade de Paris, numa sessão realizada em 12 de junho de 1868, médium Sr. Morin em estado de sonambulismo espontâneo. E aqui a comunicação. Mas Kardec, a gente viu que as primeiras comunicações do Sr. Morin começaram a aparecer em 1865. E Kardec, ele queria saber quem eram os médiuns que ele trabalhava. Então, existe uma comunicação que foi obtida na Vila Seguir, não na Sociedade Parisiense, datado de 1865, 18 de junho, com o médium Sr. Taillé, a respeito do Sr. Morin. Olha que interessante o que diz esse manuscrito, esse trecho do manuscrito. Kardec faz uma pergunta para a senhora Foulon, e a pergunta é a seguinte: o que você acha do Sr. Morin como médium sonambúlico? E a resposta do espírito da senhora Foulon: doce, bom, afável, coração amoroso. Vista mediúnica muito desenvolvida, pouco sujeito a erro. Espírito muito avançado, aqui está errado, saiu avançado, é avançado, que logo retornará ao Grand Foyer. Isso gerou, e a gente está em dúvida exatamente o que quer dizer esse Grand Foyer, esse Gran Salão. Né? Ainda hoje eu estava conversando com um amigo, né, que participa lá da Universidade Federal Juiz de Fora, com relação à transcrição desse manuscrito, que ainda não está transcrito, é inédito, estou trazendo ele para vocês aqui praticamente em primeira mão. O que seria esse Grand Foyer? O que seria esse Gran Salão? Será que o espírito Foulon estaria querendo dizer que ele iria desencarnar em breve? Não sabemos, é bem interessante. Pensei nisso também, Adair, aqui. Então, mas as pesquisas ainda vão ter que se aprofundar mais para a gente conseguir responder, porque essa expressão Grand Foyer aparece em alguns manuscritos. Então, o espírito responde: espírito muito avançado, né, se referindo ao senhor Morin, que logo retornará ao Grand Foyer, mas que vai voltar muito prontamente. Então, reencarnação aí? Então, aguardemos, né, os maiores estudos nos outros manuscritos para a gente conseguir contextualizar melhor essa informação. Mas o interessante, né, que Kardec questiona, né, as qualidades sonambúlicas do médium, né, que atuava na sociedade, né, não na Sociedade Parisiense, mas na Vila Seguir, onde, né, era uma sessão particular, e ele faz a pergunta. E outra pergunta que ele faz é: provavelmente voltará a fazer parte da nossa falange, que também saiu errado, peço desculpas, espírita, que contribuirá para a transformação? E a resposta da senhora Foulon, do espírito senhora Foulon: sim,
e que você será o líder. Olha que interessante. Falar um pouco sobre a viúva Foulon, né? Na Revista Espírita de março de 65, né, o jornal La Siècle, na seção de necrologia, publicou a nota seguinte, reproduzida pelo jornal: uma artista amada e apreciada no Havre, a senhora viúva Foulon, hábil miniaturista, faleceu no dia 3 de fevereiro, né, daquele ano de 65, em Antibes, onde tinha ido buscar, num clima muito suave, o restabelecimento de sua saúde, alterada pelo trabalho e pela idade. E aí, na Revista Espírita, tem uma observação de Kardec, nesse artigo: tendo conhecido pessoalmente e muito intimamente a senhora Foulon, sentimos-nos felizes por poder completar a justa, mas curtíssima notícia acima. Nisto cumprimos um dever de amizade, ao tempo que prestamos uma homenagem merecida a virtudes ignoradas e a um salutar exemplo para todo mundo, e para os espíritas em particular. É bem interessante isso, né? Porque a gente consegue contextualizar o Sr. Morin com os seus manuscritos, vendo Kardec buscando orientação de outros espíritos sobre as qualidades sonambúlicas, sobre as qualidades mediúnicas daquele médium que atuava na sociedade espírita. E como se não bastasse, né, esse aqui é um registro de óbito da senhora Foulon, que eu trago aqui só para informação e conhecimento de todos. E como se não bastasse, Kardec, também na Vila Seguir, agora com uma outra médium, que é a senhora Casemajur, no dia 9 de abril de 65, questiona, faz uma pergunta, né, para ninguém mais nem menos do que o Espírito da Verdade. E a pergunta é o seguinte: o Espírito da Verdade teria gentileza para me dizer se a faculdade sonambúlica do Sr. Morin pode me ser útil como um meio de instrução? E a resposta dada pelo Espírito ou da Verdade, como alguns querem: sim, é sincero e pode ser útil, em alguns casos, mas é como todos os sonâmbulos, nem sempre muito lúcido. Para obter bons resultados, não é necessário fatigá-lo ou abusar de sua faculdade. Ou seja, o Espírito da Verdade, o Espírito da senhora Foulon, trazem informação para Kardec, né, da seriedade do espírito, das qualidades mediúnicas e sonambúlicas do senhor Morin. A Revista Espírita, de fevereiro de 69, né, num artigo denominado Um Espírito que Crê Sonhar, na seção da Sociedade de Paris, de 8 de janeiro, o mesmo espírito veio se manifestar de novo, não pela escrita, mas pela palavra, em se servindo do corpo do senhor Morin em sonambulismo espontâneo. Então, eu trago essa passagem, esse artigo, que é bem interessante, que a gente conhece muito o senhor Morin, né, como sonâmbulo, né? E agora vamos entender um pouco mais de suas qualidades. Ele falou durante 1 hora, e isso foi uma cena das mais curiosas, porque o médium tomou a sua posse, seus gestos, sua voz, sua linguagem, ao ponto que aqueles que o tinham visto o reconheceram sem qualquer problema, né? Na outra reunião, esse é o mesmo artigo ainda, numa outra reunião, um espírito deu sobre esse fenômeno a seguinte comunicação: eis aqui uma substituição de pessoa. O espírito recebe a liberdade ou cai na inação. Digo inação, isto é, a contemplação do que se passa. Está na posição de um homem que momentaneamente empresta a sua residência e assiste às diversas cenas que aí são representadas com o auxílio de seus móveis. Se preferir gozar da liberdade, ele pode, a menos que não tenha interesse em ficar como espectador. Não é raro que um espírito atue e fale com o corpo de um outro. Deveis compreender a possibilidade desse fenômeno,
quando sabeis que o espírito pode retirar-se com o seu perispírito, para mais ou menos longe de seu envoltório corporal. Quando esse fato ocorre sem que nenhum espírito disto se aproveita para ocupar o lugar à catalepsia. Quando o espírito deseja para ali se colocar, para agir, toma um instante a sua parte de encarnação, une o seu perispírito ao corpo adormecido, desperta-o por esse contato e restitui-o. O movimento à máquina, mas os movimentos, a sua voz, não são mais os mesmos, porque os fluidos perispirituais, né, aquele espírito que está fazendo uso daquele corpo, não afetam mais o sistema nervoso do mesmo modo, né, que o espírito encarnado o faria. Essa ocupação jamais pode ser definitiva. Seria preciso, para isso, a desagregação absoluta do primeiro perispírito, o que levaria forçosamente à morte. Ela não pode mesmo ser de longa duração, pela razão de que o novo perispírito, não tendo se unido a esse corpo desde a sua formação, não tem nele raízes, não estando modelado sobre esse corpo, não está apropriado ao desempenho dos órgãos. O espírito intruso não está numa posição normal, ele é embaraçado em seus movimentos, e é porque deixa essa veste emprestada desde que dela não tenha mais necessidade. Então, o senhor Morin, né, a gente viu um caso aqui, para quem conhece um pouco de possessão, já leu um pouco sobre a possessão, eu indico esse artigo do Paulo Neto, né, que ele escreve sobre o senhor Morin, médio de incorporação na Sociedade Espírita de Paris. É muito interessante esse artigo, e a gente vai vendo as habilidades, né, as várias linhas de capacidade mediúnica que o senhor Morin possuía. E agora aqui, Bruno, eu trago um manuscrito inédito. Esse manuscrito está no portal, no projeto Allan Kardec Online da Universidade Federal de Juiz de Fora, mas ele ainda não está transcrito e nem traduzido. É um manuscrito, aquele que eu falei, que eu mostrei ali no início, datado de 28 de abril de 65, do senhor Morin, né, a igualdade das provas, com a observação que eu tinha comentado, que Allan Kardec faz sobre esses ensinamentos, e a gente vê aqui a assinatura AK, né, Allan Kardec, e eu tomei a liberdade de fazer uma tradução livre, que é muito interessante esse manuscrito. Ele ainda não consta a tradução na universidade, em primeira mão, então estou trazendo aqui para o nosso fontes primário. Sessão de 28 de abril de 1865, mede o senhor Morin, igualdade nas provas. A reencarnação sucessiva e progressiva, sendo esta uma lei de Deus, de forma que o espírito alcance o grau de expiação e de aperfeiçoamento desejado, para que este goze da recompensa prometida, deve certamente prosseguir nas fases de expiação, provas necessárias, ao desapego de todos os péssimos defeitos que estão em vocês, e pelos quais vocês são todos obrigados a enfrentar. As provas não são mais pesadas para uns mais do que para outros. Isto quer dizer que todos vocês devem enfrentar, nas existências sucessivas, as mesmas tentações, as mesmas dores físicas e morais do seu próximo, que parece menos sobrecarregado de provas que vocês. Se realmente ele tem menos provas na vida presente, é que ele já as enfrentou, ou que ele ainda passará por elas. Como admitir que Deus, nosso mestre, essencialmente bom, lança dois espíritos sobre a terra e que no primeiro grau ele diz: você terá que passar por tais e tais provas, e você por tais provas e outras de outra natureza. E que depois de ter passado por essas diferentes provas, com resiliência, quando esses espíritos virem a encontrar a recompensa advinda do sofrimento,
É possível que, ainda que não tendo passado pelas mesmas provas, um dos dois espíritos ache que seu próximo teria tido menos dificuldades a vencer os defeitos do que ele, os seus próprios? Isto seria injusto, da mesma forma que nós todos passamos, todos sucessivamente pelas mesmas provas. Também provamos todos da recompensa imediata das vitórias que conquistamos sobre nós mesmos. A cada nova conquista sobre nossas más inclinações, gozamos de toda a recompensa, sendo que a maior de todas que Deus pode nos conceder é certamente aquela da permissão de se comunicar com aquele que nós amamos nos mundos que nós partimos. Como então admitir que, tendo chegado a um grau superior, esse espírito tendo chegado ao grau superior, Deus queira nos privar da facilidade de se comunicar diretamente com vocês? Não, isso não é e nem pode estar. Aqui, a gente não conseguiu identificar a palavra ainda, na lei de Deus. Os espíritos que chegarem em um grau superior, vos é dito, transmitem seus pensamentos por meio de intermediários. Teríamos aqui 2 pontos para examinar se vocês aceitarem essa versão que é dada a vocês. Em primeiro lugar, se essa impossibilidade de comunicação provém de uma lei de Deus, se ela provém da indiferença dos espíritos que alcançaram o último grau de expiação, vejam vocês, são estas as 2 razões que não podem ser admitidas. Vocês mesmos compreendem bem. O intermediário não existindo, vocês podem, às vezes, encontrar espíritos encarregados de responder para outros, mas estejam certos de que a comunicação mediúnica direta existe. Olha que linda essa comunicação, né, dada pelo sonâmbulo Sr. Morin, que apesar, né, de estar na Revista Espírita, a gente não identificar especificamente o nome do Sr. Morin, né, em algum trecho das demais obras fundamentais, que não a Revista Espírita, a gente identifica muito bem esse conhecimento e esses ensinos, né, seja no Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, né, em toda a codificação. Nesse manuscrito, Kardec tece observações com relação a esses ensinamentos transmitidos. As escrituras bíblicas e evangélicas são cheias de fatos de manifestação dos anjos, que são espíritos do mais alto nível de desmaterialização e que, no entanto, se tornam visíveis e até mesmo tangíveis. Ora, a possibilidade de ver espíritos é um fato mediúnico. Se a natureza fluídica própria dos espíritos puros não pode se identificar com aquela dos espíritos encarnados na Terra, o que os impede de se revestir temporariamente de um envelope perispiritual de nossa natureza? Os espíritos superiores devem possuir um envelope do mais alto nível. Kardec traz aqui, e a gente vai identificando nessas observações de Kardec, a possibilidade daquele espírito extremamente elevado, né, na graduação da escala espírita, de poder se comunicar, sim, né? E em contraponto a influências que a gente tem, às vezes, de outras doutrinas, né, que aquele espírito não poderia se comunicar, não poderia se encarnar na Terra. Kardec ainda continua. O que fazemos nós quando o nosso delicado corpo não pode suportar determinado meio? Ao fogo, por exemplo. Nós o cobrimos com uma vestimenta, capaz de resistir ao fogo e com a qual atravessamos o fogo impunemente. Por que, então, os espíritos superiores, entrando no nosso meio, não usariam seus próprios fluidos para se manifestarem? Não é reconhecível e admissível, em princípio, que a natureza do perispírito varia segundo os mundos e que os espíritos usam-no em um dos mundos que se encontram? Que os espíritos inferiores não possam revestir-se do envelope fluídico dos espíritos superiores
E penetrar nesses mundos superiores, isto é concebível. A própria natureza deles se opõe. Mas o que não se compreenderia é que um espírito superior não pudesse se revestir do envelope, que lhe bem entender. Isto seria diminuir o seu poder em fazer o bem. Ocorreria que, não somente ele não poderia se comunicar mediunicamente, como também não poderia nem mesmo penetrar em nosso meio para nos ajudar com inspirações. Deus, então, teria colocado um entrave ao progresso. Sem dúvida, um catador de lixo não poderia entrar impunemente num palácio do soberano, se revestir de hábitos reais. Se ele tentasse, seria imediatamente reconhecido e caçado. Mas o soberano não poderia usar as roupas do catador de lixo e se misturar entre eles. Aí Kardec faz uma analogia aqui, né? Lembrando que estamos no século XIX. Por que, então, os espíritos superiores não teriam um poder similar no que tange ao envelope do perispírito? O poder inverso não é dado aos espíritos inferiores, porque é verdade que quem pode mais, pode menos. Não poderíamos dizer que quem pode menos, pode mais. E aí assina Allan Kardec. É muito interessante esses ensinamentos. Você vê, né? Apesar de o Sr. Morano estar identificado, né, em nenhuma daquelas obras que eu mencionei, sem ser a Revista Espírita, a gente vê esses ensinamentos espalhados em várias obras da codificação. Então, Bruno, é isso que eu trago hoje. Lembrando que o ACOL está em parceria, né, com o projeto Allan Kardec Online. Todo esse material, esses manuscritos, alguns já se encontram colocados no portal, já com a sua transcrição e tradução. Alguns ainda faltam a transcrição e a tradução. E em breve a gente espera que todo o acervo do ACOL e dos demais acervos estejam disponíveis para todos, para o movimento espírita mundial, para pesquisadores e estudiosos da doutrina espírita. Era isso, querido Bruno. O meu amigo Adair, quantas ilações a gente tem aqui. Não vai ser uma pergunta, eu vou te perguntar algumas coisas aí, o que você puder informar das fontes primárias, né? Veja bem, 34 anos, Adair, ele desencarnou. Jovem. Casou-se 10 anos de casado, né? Mas eu queria saber se você tem alguma informação, por que daí as mensagens que eu vi ali, Lacordaire, Dr. Demet, por que não foram replicadas nas obras fundamentais? Apenas já revi. Então, Bruno, aqui é uma opinião, né? Eu acho assim, nem sempre Kardec identificava o nome do médium e o nome do espírito, né, nas obras. Em algumas sim, em algumas não. Mas a gente vê a qualidade, né, a potência desse conhecimento que o senhor Morin traz. Né? Você vê a dúvida de Kardec no início, questionando inclusive o espírito de verdade, sobre essas qualidades mediúnicas, sobre essas qualidades sonambúlicas do senhor Morin, e obteve a resposta não só do espírito de verdade, né? Bastava essa, mas Kardec ele questionava. Né? A gente vê uma série de manuscritos, Kardec indagando sobre determinadas médiums, sobre determinadas pessoas. Né? Ele questionava, ele perguntava, ele queria saber, ele queria ter mais informação além do que aquela que o médium estava trazendo. Mas a gente vê o espírito de verdade corroborando, né, aquela qualidade mediúnica do Sr. Morin, e não é à toa, né? A gente vê a qualidade moral desse ensinamento, né? A base doutrinária que a gente vê nesse manuscrito, né? Que eu tomei a liberdade aí de trazer, de uma tradução ainda que vai passar por quem entende da coisa mesmo, né? Mas ali, tirando um erro ou outro, tal, mas a gente consegue, né, abstrair, né, tirar exatamente a qualidade, né, daquela informação. E a gente vê esse ensinamento espalhado em vários locais da codificação.
Infelizmente, ou não sabemos o porquê, né? O senhor Morin não foi identificado, talvez em alguma comunicação específica, né? Alguma pergunta ou resposta que constou no Livro dos Espíritos, ou mesmo no Livro dos Médiuns, ou no Evangelho, ou no Céu e Inferno, ou na Gênesis. Mas a gente vê esse conhecimento espalhado, né, em todas as obras fundamentais. Bom, pessoal, eu queria dizer aqui, Adair, que as pessoas não sabem, né? O Adair, para fazer esse arranjo, trazer aqui para um programa, isso leva horas durante a semana, né? E a gente não combina. As perguntas que eu vou fazer agora são aqui no momento. Principalmente esse programa de hoje, Adair, eu soube do tema quando a gente entrou aqui, não é? Mas, Adair, veja bem, aí chega a época de Kardec, essa mediunidade do seu Morin. Veja o que você descreveu aí no documento, né? Que todos observaram que o senhor Morin, conversando com os espíritos, claro que o pessoal só viu o senhor Morin ali, apertando a mão, né? Você descreveu uma cena linda. Aí eu me lembro, meu querido Adair, o Chico Xavier recebeu duas senhoras, uma de nome Isabel, está em uma das suas biografias, ele já velhinho. O Chico, quando estava velhinho, ele não sabia mais distinguir quem era encarnado e quem era desencarnado, né? Então ele abraça a filha, abraça a mãe, dizendo o nome da dona Isabel, aí continua, mas só tinha duas ali com o Chico. Aí ele abraça uma terceira, dona fulana, e uma quarta, dona fulana. Aí a senhora mais velha, Isabel, começa a chorar e o Chico fica assim e revelam que era a tia e a mãe da senhora que estavam ali e que o Chico não se deu conta que estavam desencarnados num gesto natural. Exatamente, Adair, igual a cena do senhor Morin, conversando, sorrindo, apertando a mão. Quer dizer, veja bem que a mediunidade é a mesma através do tempo. O fenômeno, se é possível uma vez, em determinado local, em determinado ponto, é possível de se repetir novamente. Não é isso, Adair? É bem interessante o relato, é bem interessante. E a importância da gente trazer, né? Porque não é todo mundo que tem o costume de estudar, de ler a Revista Espírita, e quando a gente consegue contextualizar com os documentos, com as fontes primárias, a coisa parece que o que eu brinco, aquele quebra-cabecinha vai se encaixando peça a peça, e a gente vai tendo um entendimento melhor, né? Exatamente do fenômeno, né, do médium em si, da pessoa do médium, da capacidade mediúnica daquele médium, de como Kardec tratava a mediunidade, como ele questionava. A gente viu manuscritos ele questionando para outros espíritos, para ter exatamente aquela certeza que ele necessitava, né, se ele poderia confiar, poderia ser útil, né, aqueles ensinamentos que fossem trazidos pela sonambulismo do senhor Morin. Né? E você vê a resposta, você vê ele consultando o espírito de verdade, o espírito da senhora Foulon, e é bem legal isso. Né? Então a gente mergulha, a gente se sente meio ali dentro da cena, né? Falou, caramba, mas não era um médium que simplesmente sentava ali na sociedade e Kardec baixava a cabeça, analisava a qualidade daquele ensinamento, não, tá legal, passava pelo critério da razão. A gente vai vendo Kardec buscando, vamos falar assim, né, colocando os seus detetives para ajudar exatamente a obter aquela certeza que ele precisava. Posso confiar nesses ensinamentos trazidos pelo médium A, B, C? É bem interessante isso. E você diz uma coisa, e é verdade, que as fontes primárias, a gente fica analisando, às vezes é chato, não tem atrativo, mas até certo ponto, viu, Adair? Porque, por exemplo, a noite de hoje, rapaz, você trouxe aí, se reveste também de uma beleza, de uma poesia da mediunidade sonambúlica, né? E outro fato digno de nota, né, que você falou, que por ser sonâmbulo espontâneo não precisava ser magnetizado. Mas aí, Adair, novamente o que eu fiz com o Chico Xavier, e perguntando a você,
Quando você coloca o documento e o espírito se comunica com todo o gestual, né? Então, com a voz também, que não era a voz natural do Senhor Mohan, era uma voz um pouco diferente, com gestual diferente, e toda aquela explicação do perispírito. Tem um grande estudioso, Mário Tamassia, de mediunidade, que ele chama esse fenômeno de personação profunda, né? Aí, veja bem, o que eu trouxe aqui, 2 grandes médios, porque se o fenômeno é possível para uma época, ele é possível para outra época, outro local. O que acontece com o Divaldo, quando ele recebe nas reuniões do Conselho Federativo Nacional da FEB, né? Sempre a comunicação de Bezerra, ali é uma personação profunda, né? A voz dele fica uma voz, meus irmãos, né? E dizem alguns que ele fica até que ele parece até ficar com a cabeça leonina, né? Do querido doutor Bezerra. Aí, veja bem, um fenômeno desse, agora você disse ali, que não pode se dar por muito tempo. Mas uma hora é um tempo, significativo, aí você vê a qualidade dos médios de Kardec, não é? De um fenômeno desse se dá, não é? E Kardec tratou desse fenômeno também na toda a obra, né? E eu mencionei o artigo do Paulo exatamente porque ele que me alertou, né? Eu fiz questão de trazer porque eu achei muito interessante, porque a gente conhece o Sr. Mohan, o médium sonâmbulo, né? Então, aquele espírito se emancipa, né? Ele tem acesso ao mundo espiritual, né? E ali ele buscava, trazia as informações, né? que eram transcritas nas sessões da Sociedade Parisiense. E nesse caso específico da Revista Espírita, acho que de fevereiro de 69, a gente vê a incorporação de um espírito enquanto o Sr. Mohan, o espírito do Sr. Mohan estava semi-emancipado, né? Então, mostrando exatamente aquilo que Kardec falava, que tem que ser por pouco tempo, o fenômeno da possessão, né? Não pode durar tanto tempo. Então, a gente vê o ensino trazido ali na Revista Espírita, levado para a Gênese também depois, né? E é bem legal, porque a gente consegue contextualizar com esses documentos, com esse manuscrito, e entender um pouco melhor a nossa querida doutrina espírita. E não deixa de ser uma homenagem que você faz também, porque é um pesquisador trazendo as fontes primárias, mas não deixa de ser uma homenagem também, um reconhecimento eu gosto muito do Paulo. Ao trabalho desse grande pesquisador, Paulo Neto Sobrinho, meu amigo, né? Amigo de Adair, entrevistei, vai voltar nessas entrevistas também. Meu querido Adair, adorei, traga coisas assim, por favor. Você hoje foi para um mundo aí maravilhoso, que é o mundo da mediunidade, como a gente aprendeu com o seu Mohan. Te agradeço, mas sempre Adair trazendo aqui revelações, né? Para o movimento espírita, isso é revelações, né? Vou convidar você para uma reentrevista também, viu? Valeu. Amigão, um abraço, viu, Adair? Obrigado, um abraço para você, cara. Até semana que vem, sempre com Kardec, sempre com as fontes primárias. Abraço, pessoal. Tchau. Tchau, Bruno.